Bom dia. Hoje, dia primeiro, né? 1º de agosto. Pois é, eu ainda estou em Portugal, estou no Porto e a gente deve estar semana que vem no Brasil já. Já estou precisando ver minha neta, eu sou apaixonado pela minha neta e minha esposa, minha mãe, que estão lá, né? Mas eu só voltei agora com esse vídeo, só para. Eu continuo. Eu falei ontem sobre o problema do Bolsonaro e tal, e eu gostaria de tecer algumas opiniões a respeito de alguns tópicos que estão acontecendo aqui. Por exemplo, enquanto se combate o governo Bolsonaro com essas histórias de que ele fala demais, é verdade, ele fala demais, e quem fala demais dá bom dia para burro, né? E dá mesmo. A gente não está vendo o que está acontecendo na realidade no governo. Você veja só, coisas fantásticas que já aconteceram, como o contrato com o Mercosul e a Europa. Acabou de sair agora, nós fomos considerados aliados da OTAN, estamos em processo de entrada na OCDE. Isso tudo vai trazer coisas muito boas para a gente. Essa relação que está mudando um pouco, isso é coisa do Bolsonaro, ele quer se adaptar mais a forma de ver o mundo do americano do que do chinês, vamos supor. A primeira potência, ele acha que a potência econômica dos Estados Unidos não está errado, e é mesmo. E o brasileiro, até aqueles caras da esquerda caviar, adoram ir para os Estados Unidos, né? Não vão para a China, não vão para Cuba, não, eles vão para os Estados Unidos. Já reparou isso? Por quê? Alguns vêm aqui para Portugal. Por quê? Porque apesar de que ter um governo de esquerda, é um governo de esquerda moderno, que não tem nada a ver com esquerda no Brasil. Tá? No Brasil não é esquerda, é quase que uma, sei lá o que é aquilo, uma anarquia e uma grande roubalheira, essa que é a verdade de lá. E, enfim, querem, a esquerda caviar está sempre na boa. Paris, tomando bons vinhos, em Portugal, tomando bons vinhos, né, doutor Gilmar Mendes? E vai por aí afora, e vamos aí por aí afora. E o americano, né, o pessoal gosta muito de Miami, gostam muito de Miami. Miami é ótimo lá, aqueles carros, aquelas estradas. Pois é, e isso ninguém fala. Ninguém está vendo, por exemplo, a infraestrutura, o que está fazendo o ministro Tarcísio da infraestrutura. Ontem ainda vi na televisão, estava vendo aqui, a ferrovia Norte-Sul. Porra, vai ligar o Maranhão ao Porto Santos, vai escoar uma produção agrícola toda do Centro-Oeste. Ninguém está falando nisso. O São Francisco, que eles estão acabando de fazer interligação, ninguém está falando nisso. A taxa de juros caiu para 6%, a menor desde o século passado, em 99. Ninguém está falando nisso. Agora se fala em Greenwald, em Bolsonaro falando. Quer dizer, o Brasil virou o quê? Só virou isso? ABI, é ridículo aquilo na ABI ontem. É ridículo. O tal problema, se ficar comprovado que o Greenwald, ele pegou essas informações e essas informações foram pegas de uma maneira criminosa, ele é receptador. Então ele já está preparando a pista para dizer que ele vai ser um novo preso político se ele vier a ser preso. A portaria 666 do Moro não tem nada a ver com isso, entende? Mas já estão começando a apelar. É interessante, as coisas começam a tomar. Vocês começam a reparar essas coisas? Pois é. Então, você pega. Pô, a Lava Jato agora acabou de chegar no doleiro dos doleiros. Brasília está em polvorosa. Ui! Tem muita gente no Brasil que está em polvorosa. Aí você começa a parar um pouquinho para pensar e ver o porquê desse ataque tão brutal ao Sérgio Moro, à Lava Jato. Lógico que existe por trás toda uma estratégia de acabar, porque estão chegando perto de muita gente importante, boa. Estão chegando pertinho, se é que já não chegaram. Estão aguardando, porque pode até isso virar moeda de troca, porque aí é política, né?
aí esta merda vira moeda de troca, como eu sei disso, você vai ter que votar no meu projeto, senão, aí a gente não sabe. Política é sórdido. E não adianta ser Bolsonaro ou Lula. Política é sórdida, tá tudo quanto é lado. Eu gosto mais do Bolsonaro porque, pelo menos com toda a idiotice, a burrice que às vezes ele demonstra, ele é um cara transparente, eu vejo ele assim, humilde, eu vejo ele como uma pessoa humilde, porque até o fator dele ter institucionalizado o posto Ipiranga, para mim, no governo, é um fator que vem da humildade que ele tem. E eu vejo ele um cara com uma cabeça de fazer o que ele prometeu. E as pessoas votaram nele pelo que ele prometeu. É democracia. Isso é democracia. Tá? Pois é. Ainda tem outra agora, a própria Lava Jato, com esse problema lá da cervejaria Petrópolis, o famoso Caixa 3, inventaram o Caixa 3 aí, a Odebrecht, e agora ela pega... Ela tinha Caixa 2, a coisa estourava em termos de orçamento para eles, aí eles iam buscar uma empresa fora, e essa empresa é que doava, e eles injetavam o dinheiro na empresa, vendendo cerveja, sei lá como é que é, comprando cerveja. Aí eu não sei como é que eles fizeram isso, aí a Polícia Federal, aí a Receita Federal vão analisar e vão dizer, mas isso não foi falado na delação premiada do Marcelo Odebrecht. E aí pode acontecer o seguinte, ele mentiu, e pode o prêmiozinho que ele recebeu de estar em casa bonitinho lá, fazendo prisão domiciliar, ele pode voltar para trás das grades. Não acredito não, particularmente não, que eu acho que existem certos limites, certas coisas, mas pode acontecer. Não vamos tirar isso do radar. O problema da OAB com o Bolsonaro, que o Bolsonaro foi feliz no que ele falou, não sei nem se ele está certo ou se está errado. Ele foi feliz. Tá? Porque, primeiro, evidentemente que a OAB ela está escondendo algo. O Santa Cruz lá, o presidente da OAB, a gente sabe que não é confiável, mas não é mesmo, desculpa, mas não é mesmo. Esse cara, ele chamou o Moro de ladrão, de chefe de organização criminosa, e não aconteceu nada. Poxa, se eu chamar o Santa Cruz de Maria Chiquinha, eu sou preso amanhã. Mas ele chamou o Moro de chefe de quadrilha e não deu em nada. E ninguém fala absolutamente nada a respeito. Pois é, e outras coisas mais, né? É lamentável, a história do pai dele é profundamente lamentável. Para mim, apesar do Bolsonaro dizer que não, para mim a ditadura aconteceu, houve a ditadura. Os militares não gostam disso, eu sei que não, eles querem chamar isso de governos militares em vez de ditadura, mas não, houve a ditadura e depois do AI-5, então, essa ditadura ficou muito latente. Mas eu também entendo que não houve, pelo menos no primeiro momento, o golpe. O golpe não aconteceu. O exército foi conclamado a participar e o Ranieri Mazzini era o presidente, enfim. E aí tudo começou. E também entendo que tudo começou, essa luta armada entre a esquerda comunista e o governo militar, desde aquele incidente ou acidente, ou queiram chamar lá, o ato terrorista no aeroporto de Guararapes, e a partir daí era matar para não morrer. Aí virou uma guerra, e na guerra, mas a ditadura existiu. Isso ninguém me convence o contrário. Respeito muito a visão de cada um, mas para mim ditadura foi ditadura. Para terminar, para não deixar vocês muito assim eu queria abordar só 2 casos muito rapidinho. Primeiro, eu estou muito assustado, sinceramente, com a desinformação da imprensa europeia. Evidentemente que essa desinformação ela tem como base vinculações de notícias vindas do Brasil sobre o governo do Bolsonaro, que só veem um lado, que só veem um fato, que as pessoas aqui continuam achando o Bolsonaro extremamente... Como é que é? Eles falam que ele é fascista.
Uns até dizem que ele é nazista, ele adora Israel. Não deu para entender, mas tudo bem. Mas você vê um programa de debates aqui em Portugal, a maioria das pessoas estão emprenhadas, estão lobotomizadas pela imprensa, pelo quarto poder. De que forma isso está vindo do Brasil? Quando a gente que sabe, que vê, que acompanha, que existe extremos exageros. O Brasil é um país democrata. O Brasil não é uma ditadura. O Brasil nunca foi o que eles estão falando aqui na Europa. E é impressionante como eles tratam. E esquecem de vincular as grandes notícias dos grandes avanços do governo Bolsonaro em 200 dias de governo. E isso me preocupa um pouco, porque essa imagem, ela vai, para mudar vai demorar muito. A esquerda realmente, cara, a esquerda é a esquerda. Ela é em Portugal, ela é majoritária, na Espanha ela é majoritária, na França, apesar da Le Pen, ela é majoritária, na Alemanha ela é majoritária, na Inglaterra não. Na Inglaterra a coisa fica mais dura, lá o conservadorismo, ele se sai. A prova está aí do Boris Johnson agora. E por aí vai, é impressionante. Eu estou muito impressionado com a forma que estão divulgando aqui. É muita notícia ruim. Não é que não estou dizendo que sejam fake news, tá? Mas eles só sabem ver o lado ruim. O lado do meio ambiente. Vão acabar com o pulmão do mundo. O Brasil, Bolsonaro quer acabar com o ar da humanidade. Cara, são uns absurdos assim, que as pessoas não param para analisar. E as pessoas aí ficam emprenhadas por esse tipo de coisa. E eu converso com algumas pessoas aqui em Portugal, mas é assim mesmo? Aí eu começo a dizer o que eu acho, a minha verdade, o meu sentimento. E as pessoas, você sabe que eu também acho que é assim? Até porque aqui em Portugal está acontecendo um movimento também de direita forte em Portugal. Não se assustem se nas próximas eleições aqui em Portugal a esquerda não perder um pouco, o socialismo não perder um pouquinho para um CDS da vida, para um partido de direita. Não me surpreenderia em nada. E agora sim, para finalizar, uma brincadeira boa. Eu vejo muito Morning Show. E essa última discussão entre o Caio Coppola e o Edgar Piccolo, ela foi de uma forma tão ridícula. O Edgar é um cara muito mais experiente que o Caio, é um cara que tem muito mais tempo de imprensa e experiência, desde lá do MTV, sei lá. Pô, mas ele foi muito infeliz. Ele não foi democrata. Ter tendências, todos nós temos tendência. Eu tenho tendência, mas eu não posso negar evidências. Tendência é uma coisa, evidências são outras. Ele tem as tendências dele, o Coppola tem as tendências dele, tá tudo bem. Agora, é impressionante a discussão, o nível que chegou. Eu acho até que a Jovem Pan deveria tomar uma atitude mais drástica com relação a esse tipo de comportamento, porque eu, como espectador desse programa, assíduo todo dia, daqui a pouquinho eu estou ligando no meu micro para ver o Morning Show, fiquei meio constrangido como ouvinte, como telespectador. Mas vamos lá, Edgar, acorda. Você fez muita besteira. E Coppola, você continua sendo um cara inteligentíssimo e um cara que merece os aplausos até o momento pelas tuas colocações e pela tua forma democrática. Você sabe escutar. Infelizmente, teu âncora aí, não admite escutar certas verdades. Para vocês um bom dia, até a próxima aqui do Porto. Daqui a pouco eu volto com umas viagens, volto com os filmes melhores, com um assunto mais gostoso, né? Um abraço, galera, tudo de bom, fique com Deus. E já sabem, não sou o dono da verdade, mas essa é a minha opinião. Tchau.